Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez. Vamos resolver essa questãozinha aqui que vocês já viram lá na capa desse vídeo? Então é o seguinte, ó. A idade de Pedro é igual ao sucessor do triplo do maior resto possível em uma divisão por 8. Qual é a idade de Pedro? E aí, você conseguiu fazer? Se conseguiu, antes de eu resolver, já digita aí pra mim aí nos comentários o que que deu. Tá legal? Galera, isso daqui é uma questão que você tem que interpretar. Então, olha só. Tá falando aqui da idade do Pedro, né? Ele dá alguns direcionamentos aqui. Mas olha aqui, ó. Primeiro que eu tenho que saber é isso, ó. O maior resto possível em uma divisão por 8. Porque se eu sei qual é o maior resto possível, depois eu pego o triplo dele e depois o sucessor dele. O triplo é multiplicar por 3 e o sucessor é você adicionar uma unidade aí. Como a gente está falando de idade, né? Então são números naturais. Olha aqui. Maior resto possível em uma divisão por 8. Olha, em uma divisão por 8, o resto pode dar zero se essa divisão for exata. Por exemplo, 8 dividido por 2 dá 4 e o resto é zero. Pode dar 1? Pode. Pode dar 2? Também pode. Qual é o limite ali? Vamos supor o seguinte, em uma divisão por 8, o resto pode dar 8? Não, não pode dar 8, porque se o resto desse 8, você continua a divisão. O resto pode dar 9? Não, porque se o resto der 9, você também continua a divisão. Então, não pode ser esses valores aí. Então você vai memorizar o seguinte: o maior resto possível em uma divisão, independente de ser por 8, por 9, por 1000, por 5000, o maior resto possível é sempre uma unidade inferior ao divisor. Tá? Então, ó, o maior resto possível de uma divisão por 8 é 7, galera. Tá? Se fosse o maior resto possível uma divisão por 10, é 9. O maior resto possível uma divisão por 20 é 19 e assim por diante. Então, o maior resto possível em qualquer divisão é sempre uma unidade inferior ao divisor. Beleza, agora já fica muito simples. Ó. A idade de Pedro é igual ao sucessor do triplo de 7. E o triplo de 7 é 21. Porque o triplo é 3 vezes. 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Então, a idade de Pedro é igual ao sucessor de 21. E o sucessor de 21 é 22. O sucessor é aquele que vem depois, né, galera? Então, tá aqui, ó, letra C. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado aí. Deixa um like. Se puder também, se inscreve aqui no Método Rei da Matemática, que a gente tem muito conteúdo aqui com muita frequência. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Emirato.